Olá, muito boa noite. Começa agora ao vivo para todo o Brasil, diretamente dos estúdios da Rede Vida, em São José do Rio Preto, mais um programa Tribuna Independente. A tribuna de hoje recebe o físico e astrônomo professor Alexandre Neves para falar sobre um tema muito interessante, para falar sobre a astrofísica. Professor, boa noite, obrigado pela sua presença. Boa noite, eu que agradeço. O que é astrofísica, professor? Astrofísica é um braço da física que se aplica, um ramo que se estendeu da física, que se aplica ao estudo físico dos astros. Ou seja, entender as características físicas dos planetas, das galáxias, dos cometas, estrelas, a evolução estelar, a maneira como as estrelas nascem, como as estrelas morrem e como que tudo isso pode afetar o sistema planetário. Bem, vocês de casa já perceberam que o tema vai ser rico, interessante. Participe da Tribuna Independente através do fone fax da Rede Vida. 0, o código da operadora 17 3355 8432 ou envie e-mail para tribunarp@redevida.com.br. Nos ajudam a fazer esse programa também, compondo a mesa da tribuna de hoje, o professor e físico Aurélio Zanelato. Boa noite, Aurélio. Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. E também a jornalista Andréia Mello. Boa noite, Andréia. Boa noite, Ligiane. Muito obrigada pela presença de vocês. O nosso convidado de hoje é graduado em Ciências Físicas e Biológicas com habilitação plena em Física, mestre em Física na área de concentração em Biofísica Molecular, doutor em Biofísica Molecular, palestrante sobre ciência. Ele é astrônomo, planetarista e coordenador de mostras do Centro Integrado Ciência e Cultura, o SIC, aqui de São José do Rio Preto. Bom, a gente começa o programa pedindo para a jornalista Andréia Mello fazer a primeira pergunta para o professor Alexandre. Professor, muita gente confunde astrologia com astronomia. Explica para a gente um pouco a diferença. Sim, veja, a astronomia ela é uma ciência. A astrologia ela está no campo da crendice, o que a gente caracteriza como uma pseudociência. Historicamente, a astrologia e a astronomia nasceram juntas, são irmãs. Mas, no passado, a astrologia era o importante, porque a astrologia estuda o efeito que os astros causam no comportamento humano, enquanto que a astronomia estuda a posição dos astros e como que esses astros funcionam, a mecânica dos corpos celestes. Nesse contexto, a astrologia ela é baseada em previsões, é toda a parte de futurologia, enquanto que a astronomia não. A astronomia é uma ciência, segue o método científico. A única coisa que a astronomia e a astrologia têm em comum é o mapa celeste. A astrologia ela não é só apenas uma crença. A astrologia ela é uma pseudociência, pois ela nega aquilo que a ciência já mostrou que é verdadeiro. Então, neste contexto, a astrologia é pseudociência e a astronomia é uma ciência de fato. E nessa crença aí entra, então, o horóscopo. Entra o horóscopo. Horóscopo, toda a parte de signo ascendente, signo descendente, meio do céu, fundo do céu, porque os astrólogos tentam traçar a personalidade, o comportamento do indivíduo baseado na posição que o Sol, a Lua e os demais planetas do Sistema Solar se encontravam no exato momento em que a pessoa nasce. E do ponto de vista científico, não há nenhuma relação entre posição planetária e comportamento humano. Portanto, a astrologia não passa pelo método científico. Então, ela é reprovada. Aquela pessoa que espera a cor do horóscopo para sair de casa, então pode acreditar nisso ou não? Não. A pessoa... É engraçado que a população ela é muito presa à astrologia. Uhum. A gente observa que os jornais, boa parte do Brasil, todo dia tem uma coluna de astrologia. Mas raramente a gente vê uma coluna de astronomia. Então, a astronomia, que é uma ciência, essa deveria ser mais aproveitada, inclusive para alfabetizar cientificamente a população. E é para isso que o professor Alexandre Neves está aqui hoje, para divulgar mais astronomia, astrofísica. E você aí de casa é o nosso convidado, participe da Tribuna Independente. Você já pode encaminhar as suas perguntas através do fone fax da Rede Vida. Anote aí,
0, código da operadora 17 3355 8432, ou também, se você preferir, pode enviar e-mail para tribunarp@redevida.com.br. Bom, eu vou pedir para o Aurélio, que é físico também, que participa lá no SIC, também com o professor, fazer a próxima pergunta. Aurélio. Boa noite, Alexandre. Boa noite. Eu gostaria que você explicasse um pouco sobre como ocorre a morte e o nascimento de uma estrela. Bem, esse é um assunto relativamente longo. Temos muitas etapas. Isso a gente chama de evolução estelar. O que vem a ser evolução estelar? É explicar como a estrela nasce, se transforma, amadurece e morre. Uma estrela nada mais é que uma massa gasosa muito grande. Ela surge de uma grande nuvem de gás e poeira que, devido à gravidade, devido à atração entre essas partículas de gás, ela vai se juntando, dando origem a uma esfera, uma estrutura esférica de gás. Essa esfera, por ter uma massa muito grande, ela vai comprimindo o núcleo. E a pressão no núcleo aumenta tanto que começa a pegar as partículas que compõem o gás, que a gente chama de átomos, e chocar átomos contra átomos. E o núcleo desses átomos se fundem. Um processo tecnicamente conhecido como fusão nuclear. Isso libera uma enorme quantidade de energia. Essa energia começa a ser liberada na forma de calor, do núcleo para fora. E conforme vai emitindo energia de dentro para fora da estrela, a gravidade tenta compactar de fora para dentro. A reação nuclear libera energia de dentro para fora, até que atinge um equilíbrio. Nesse cabo de força entre contrair e expandir, o que acontece? Atinge um equilíbrio e a estrela acende. Então, todo aquele calor passa a ser liberado. Nesse momento, nasce uma estrela. Essa estrela, ela vai, dependendo da massa inicial que ela tem, ela vai durar alguns bilhões de anos. Estrelas de grande massa vão sofrer reações nucleares muito rápidas e vão viver menos. Estrelas menores vão ter uma vida muito longa. A vida média de uma estrela já é alguns bilhões de anos. O que acontece? Essas reações nucleares, elas vão transformando um tipo de átomo em outro. O gás fundamental que compõe as estrelas é o gás hidrogênio. E na fusão, o gás hidrogênio se transforma em hélio, hélio em lítio, lítio em berílio, e assim vai formando os elementos conhecidos da tabela periódica. Nessa formação, isso chega até a formação de átomos de ferro. Quando se forma o ferro, a reação nuclear basicamente cessa. E aí, não ocorrendo mais a reação nuclear, acaba a energia de dentro para fora. A gravidade ganha esse cabo de guerra e começa a colapsar essa estrela. Nesse instante, ela queima o último resíduo de combustível interno e libera um calor tão grande que as camadas externas da estrela se evaporam e formam um grande anel. A gente chama isso de nebulosa planetária. Isso vai acontecer com o nosso Sol, pelo menos daqui a uns 5 bilhões de anos. Quando ele estiver no final da vida dele, ele vai aquecer, vai crescer em volume, a gente chama isso de gigante vermelha. O volume do nosso Sol talvez fique tão grande que ele engula os planetas Mercúrio, Vênus, talvez até a Terra. E depois disso, aquela massa mais externa se evapora, formando um grande anel e sobrando um núcleo muito pequeno, que a gente chama de nebulosa planetária. Esse vai ser o fim do nosso Sol. Agora, se uma estrela tiver uma massa bem superior ao do nosso Sol, ela vai colapsar. Durante esse colapso vai ocorrer diversas reações no seu núcleo e essa estrela explode. É uma explosão violenta, a gente chama isso de explosão de supernova. Essa explosão em supernova, ela vai destruir todo o sistema solar com ela, podendo destruir até sistemas solares vizinhos. Quando isso ocorre, vai sobrar um núcleo pequeno, talvez do tamanho de uma cidade, extremamente denso. Tão denso que uma colher daquela de café, do solo desse núcleo, chegaria da ordem de 100 mil toneladas. Isso chama-se estrela de nêutron. Se a estrela original tiver uma massa bem maior que a massa do Sol, 20 vezes ou mais, esse núcleo denso que sobra, ele vai ter uma gravidade tão grande, que ele começa a se contrair e a se colapsar. E desaparece da vista do observador, dando origem ao que nós chamamos de buraco negro. O buraco negro seria o estágio final de uma estrela de grande massa. Então, em síntese,
Essa é a evolução estelar. A estrela nasce de uma nuvem de gás e poeira, acende, passa alguns bilhões de anos ali, e dependendo da massa dela, ela pode explodir em supernova, dando origem a uma estrela de nêutron ou a um buraco negro, como ela pode vaporizar, deixando um núcleo pequeno, formando uma nebulosa planetária.